Fala pessoal, vamos lá para mais conteúdo. O que eu gosto muito de disponibilizar conteúdos aqui no canal é que nós conseguimos abordar assuntos que realmente são mais complexos e que em outras redes sociais, com disponibilidade lá de 30 segundos, 60 segundos, a gente acaba soltando uma informação que pode ser muito mal interpretada. E aqui não, aqui nós falamos com mais calma, com mais propriedade, então eu fico muito satisfeito da possibilidade de gerar informação por meio aqui do YouTube, tá? E até falando nessas redes sociais que também, claro, né, me acompanhem lá no Instagram, lá tem muita informação, mas na busca por engajamento, muitas pessoas, incluindo infelizmente profissionais da área de saúde, pensam sempre em gerar o engajamento antes do conteúdo. Então, com muitas vezes assuntos polêmicos, assuntos que realmente podem gerar uma má interpretação. Por exemplo, vamos lá, se eu coloco lá um título: creatina faz mal para a saúde, isso vai chamar a atenção das pessoas e isso vai levar as pessoas a assistirem o meu vídeo. Aí no vídeo, tudo bem se eu falar ali que realmente a creatina é um suplemento seguro, tal, mas muitas pessoas vão ver aquela informação e não vão ver o vídeo. Então, eu vejo essas estratégias de marketing, elas podem fazer sucesso para vender caneta, cadeira, qualquer outra coisa, mas na área da saúde isso deveria ser coibido. Isso é muito sério, é muita informação inadequada sendo jogada por aí de qualquer jeito, tudo em troca de likes, em troca realmente ali de engajamento. Bom, mas vamos lá para aqui o nosso assunto, né, do dia de hoje, que é probióticos. Mas muito antes de falar de probióticos, nós precisamos avaliar a saúde intestinal do nosso indivíduo e a nossa saúde intestinal. A gente fala muito no sentido de, vou fazer um check-up para ver minha saúde. Aí a pessoa, dependendo da situação, se interna um dia no hospital e faz vários exames, etc. Exames de sangue, de imagem e tal. Mas todos os dias nós temos uma ótima indicação de como está a nossa saúde por meio da análise do nosso cocô. Então, se você avaliar o seu cocô diariamente, você está fazendo um check-up diário que envolve aspectos relacionados à sua alimentação, ao seu estado emocional e toda a sua saúde como um todo. Afinal, toda doença começa no intestino, assim como já dizia Hipócrates. E recentemente temos aí cada vez mais diagnósticos de patologias graves no intestino, incluindo aí muitos cânceres relacionados aqui à saúde intestinal. Isso envolve, claro, alimentação, né, uma alimentação muito rica em alimentos ultraprocessados, mas também ansiedade, né, fatores de estresse, fatores emocionais, ambientais, acabam sendo aqui também grandes gatilhos. Então não dá pra gente colocar toda a culpa da saúde intestinal ou todo o mérito quando o seu intestino está funcionando bem para a alimentação. E nós precisamos também considerar os fatores ambientais, né? No sentido, até mesmo no sentido de alegria, de felicidade, de bem-estar, de estar satisfeito com a sua vida, com o seu trabalho, com o seu relacionamento. Tudo isso impacta no intestino. E até aproveitando esse assunto que é muito incrível, né? A conexão intestino-cérebro é uma via de mão dupla. Então, as nossas emoções afetam o intestino e o intestino afetam as nossas emoções. Só que olha que loucura, pessoal. É muito claro a interferência das nossas emoções no nosso intestino. Se você fica preocupado, fica tenso ou você viaja, pode, com grande chance de acontecer, você ter aqui uma mudança no seu hábito intestinal. Quando a gente viaja, muitas vezes o intestino acaba prendendo, ou então uma situação fica nervoso, o intestino já, né, tem um impacto ali de imediato, então esse é muito claro. Só que pasmem vocês, essa relação cérebro-intestino, ela é muito menor do que a relação intestino-cérebro. Até a relação que os especialistas acreditam, 20-80, ou seja, 20% de interferência às emoções no intestino e 80% de interferência intestino nas emoções. Então, não preciso ir mais longe para vocês aqui já identificarem que muitas questões relacionadas à depressão,
transtornos de bipolaridade, outros aspectos relacionados à saúde mental, o intestino tem total aqui ligação, mas não é uma ligação mais ou menos, não, é total ligação. Então vamos imaginar uma pessoa com síndrome do espectro autista ou então um transtorno bipolar, qualquer situação realmente que tenha relação com a saúde mental, você tem que cuidar do seu intestino, mas isso é obrigatoriamente, porque qualquer quadro de desbiose, você vai gerar ali uma neuroinflamação e vai afetar diretamente a saúde do seu intestino. Então a gente pode relacionar doenças neurodegenerativas com a saúde intestinal? Muito, pode, com certeza. Claro que estamos falando de patologias, de aspectos multifatoriais, mas tem uma relação direta com o intestino. Outro ponto extremamente importante, saúde hormonal. Então, se os seus níveis hormonais não estão adequados, tem relação com o intestino? Total, incluindo tireoide, testosterona, estradiol e outras questões hormonais. Temos também uma relação direta do intestino com o sistema imune. Então, para um sistema imune estar muito bem funcionante, nós precisamos de uma saúde intestinal adequada. Então, quando eu falo sistema imune, já se imagina, é uma pancada de vitaminas, em especial aqui uma pancada de zinco, de vitamina D, de vitamina C, mas o seu intestino ele precisa estar aqui saudável para você ter um efeito direto na sua imunidade. Só para ressaltar um pouquinho da importância desse órgão maravilhoso, né, que realmente está relacionado a todo o nossa vida em si. E por conta disso, nos últimos anos, finalmente, a área da saúde vem se dedicando mais ao estudo do intestino, algo que a medicina tradicional chinesa fazia lá antes de Cristo, e durante muitos anos, centenas de anos, foi ali uma ciência deixada de lado e finalmente hoje nós temos aqui a saúde intestinal como um dos grandes pilares aqui dentro de uma consulta, dentro de uma anamnese, isso envolvendo aqui diversos aspectos, né? Até poucos anos atrás, um psiquiatra não se preocupava com a saúde intestinal do seu paciente. Claro que muitos ainda não estão atualizados com relação a isso, mas é algo inconcebível, né, pessoal? Né, você ir no psiquiatra, receber uma pancada de medicamentos psicotrópicos e nem ser questionado sobre a sua saúde intestinal. Então, hoje a nutrição, ela trabalha em conjunto com todas as áreas da medicina, na verdade isso deveria ter acontecido desde sempre, mas finalmente ali as coisas estão entrando mais nos eixos, né? E falando aqui de probióticos mais diretamente agora, o probiótico é cereja do bolo. Antes de pensarmos em suplementar com probióticos, nós precisamos pensar em vários outros aspectos que vêm antes, pelo simples motivo. O probiótico é um micro-organismo vivo que necessita de um meio de cultura. O meio de cultura é o quê? O que você come. Então, se você suplementa o probiótico certo para a sua determinada finalidade, porque hoje nós temos já a ciência comprovando diferentes cepas para cada caso clínico. Então existem cepas específicas para serem administradas para o paciente com diabetes, o paciente com obesidade, para o atleta, para fortalecimento do sistema imune. Temos já tudo isso muito bem pautado. Agora, se você administra o probiótico correto, na dosagem correta, tudo certinho, uma ótima marca, né? Um produto realmente de qualidade, mas o substrato, o meio de cultura, ou seja, o que você come, ele não está de acordo com esse probiótico, é jogar dinheiro fora, o resultado vai ser muito pequeno. Então aqui já deixo claro, você suplementar com probiótico sem uma alimentação adequada, nem se compara a você ter uma alimentação adequada e não suplementar com probiótico. E na melhor das questões, nós temos aqui uma alimentação adequada mais o probiótico, tá? Então isso eu acho que é muito importante de vocês estarem entendendo. E antes de falarmos aqui em probiótico, existe uma outra classe de suplementos e, claro, também de alimentos. Isso envolve também o probiótico, tá, pessoal? A gente fala muito do probiótico comercial ou suplemento, mas iogurte acaba sendo aqui também um alimento com propriedade probiótica, né? E no sentido aqui de algumas marcas específicas conterem realmente aqui micro-organismos vivos, né? Então, temos alguns iogurtes com essa característica. Então, podemos dizer que também existem, claro, alimentos probióticos. Bom, e falando aqui de pré-bióticos, né, já lembramos de fibras, né? Então, as fibras, sim, têm uma ação prebiótica, mas também
compostos flavonoides, né, desde quercetina, resveratrol, epigalocatequinas, então curcumina, são substâncias que têm uma relação também direta com a saúde intestinal, porque são prebióticos. Então, toda fibra é prebiótica, mas nem todo prebiótico é fibra, né? Nós temos também essas características. Então, até um prebiótico suplementar que eu gosto muito, prescrevo bastante aqui no consultório, é o Prebiotic da Nutrify, a base ali principalmente de gomacácea, para vocês terem um parâmetro também que comercial com relação aos prebióticos, tá? E pensando também, antes ainda dos prebióticos, a gente já veio do probiótico, já foi para o prebiótico, e um passo adiante, um passo atrás, na verdade, nós precisamos ter atenção plena na refeição, mastigação adequada. Se você não mastigou direito o alimento, não vai ser o esôfago, muito menos o estômago ou o intestino que vai fazer esse processo. É uma linha de produção. Então, se falhar na primeira etapa da linha de produção, na verdade, a primeira etapa é atenção plena, é você estabilizar o estado hormonal para receber o alimento. Você comer no celular, você comer desconectado, você já está falhando na primeira etapa. Então, atenção plena, mastigação, aí você ter um processo digestivo adequado. No vaso sanitário, você utilizar o banquinho para realmente estar no ângulo correto, para ali você ter uma eliminação total do bolo fecal, que acontece só naquela posição clássica de cócoras, que é o nosso estado natural, né? O vaso sanitário, essa posição de 90 graus, não é o nosso estado natural, não é a melhor forma ali de estarmos indo no banheiro, né? Então, são pontos que vêm antes ali do prebiótico e muito antes do probiótico, né? Então, e claro, em paralelo, uma alimentação saudável, aí vem a presença cada vez mais de legumes, verduras, frutas, leguminosas, oleaginosas, uma alimentação mais plant-based possível, mas claro, contendo sim, exceto para, claro, pessoas veganas, né, você consumir as suas porções de carnes muito bem escolhidas, mas sabemos que uma dieta muito rica em carnes, igual tem esses malucos, esses loucos aí defendendo dieta carnívora, nem sei de onde surgiu essa galera, uma dieta carnívora não é condizente com o nosso trato gastrointestinal, né? A dieta carnívora é para um felino, é para o leão, que tem um trato digestório curto, realmente apto para ter uma dieta carnívora, não é o nosso caso. A dieta dos primórdios, a gente comia muito mais vegetal do que carne, né? Então não é o assunto de hoje do vídeo, mas só reforçando que uma dieta excessiva em carnes, ela é prejudicial para a nossa saúde intestinal. Mas agora você distribuindo muito bem esses alimentos, fonte de proteínas, né, de ótima qualidade, você não terá um impacto negativo para a sua saúde intestinal, desde que esteja complementada também com uma ingestão adequada de fibras, fitoquímicos e demais alimentos muito adequados para a nossa saúde. E o óbvio, né, o mínimo de alimentos processados e ultraprocessados possíveis. Bom, pessoal, né, a ideia principal era falar de probiótico no sentido mais para que realmente você, que tem aquela visão do probiótico, né, que começa a tomar hoje, amanhã já tem efeito, ou então aquele probiótico, né, que vai salvar a sua vida, seja no sentido de uma obstipação intestinal, um quadro mais específico, né, você precisa adequar a alimentação de uma forma mais correta antes disso. E até um outro ponto, o uso de antibióticos, né, infelizmente acaba sendo muito acima do que deveria, e o antibiótico ele acaba com a sua saúde intestinal momentaneamente. Então a recomendação, após a antibiótico terapia, entre 20 e 30 dias após a suspensão do antibiótico, você entrar com a suplementação de probióticos, mas de novo, tem que ter meio de cultura, tem que ter um estado adequado na alimentação e todos os aspectos que eu comentei com vocês aqui nesse vídeo. Legal, né, pessoal? Falar sobre um assunto de importância desde para o atleta, longevidade saudável, né, para todos os públicos acaba sendo muito gratificante. Falando até de longevidade saudável, durante o processo de envelhecimento, nós vamos diminuindo a nossa diversidade de micro-organismos, né, na nossa microbiota intestinal. Então, cada ano que nós vamos ficando mais velhos, tem que aumentar o cuidado com a nossa saúde intestinal. E assim como todo o nosso corpo, que é diferente de um carro que você compra hoje, daqui 2 anos você troca, o nosso corpo a gente não troca, a gente vai acumulando as cicatrizes ao longo da vida, né? Cicatrizes externas, mas também internas. Então, nesse caso, você poupar a sua saúde intestinal ao longo da vida com ótimas medidas de saúde, com certeza é a melhor forma de você lá na frente ser uma pessoa um jovem com 80 anos de idade. Mas para isso você tem que
plantar desde já. Grande abraço, pessoal, e sempre me passem sugestões de vídeos, conteúdos que vocês gostariam de ver por aqui. Forte abraço.